Eu entendo, Evaristo, que a autenticidade é uma forma de demonstrar amor, cara. Para mim, não, é uma forma muito explícita assim mesmo de demonstrar amor. Se eu me importo com você, mano, eu vou chegar e vou dizer o que eu tô enxergando para poder pelo menos te dar a oportunidade de corrigir seu rumo. Das duas, uma. Ou você vai concordar, ou você vai agradecer o feedback, mas vai continuar no seu rumo. Pronto. Ozzy, me conta aí um pouquinho da sua vida, me conta o que você faz, o que você já deixou de fazer, o que você valoriza no dia a dia, como fala, suas felicidades do momento, felicidades do passado e expectativas futuras, sei lá. Manda bala Pronto. aí. Vamos lá. Primeiro, vou começar me apresentando então. Eu sou o Osnir Barros. Eu atualmente trabalho na Petrobras e foi lá que eu conheci o Evaristo. A gente trabalha embarcado. Então, eu tive o privilégio de, por alguns anos praticamente, conviver com ele nos embarques da vida aí. E para muita gente que talvez não saiba, o ambiente de uma plataforma ele é um ambiente um tanto quanto hostil e não possibilita a gente tirar o melhor das pessoas, que é a essência, o comportamento, os sentimentos dela. Um ambiente como uma plataforma não possibilita muito isso, sabe? Eu não sei se isso é cultural, se isso é de propósito, mas eu de alguma forma consegui enxergar o Evaristo conseguiu me enxergar, né? Então, então foi nesse ambiente que a gente mais ou menos se conheceu e estreitou os nossos laços. Eu estou no oitavo período de Direito, estou fazendo faculdade de Direito, algo que eu também me encontrei na vida, algo que eu amo Bacana. fazer, amo discutir, amo divergir, amo questionar. Não divergir por divergir, né? Sim. Mas divergir para, quando eu não entendo, Para quero achar um construir, né? propósito. Para construir. Eu acho que a É. frase seria essa. Um Bacana. exemplo disso que me veio à mente agora, Evaristo, Ah, eu não tenho vergonha de assumir, por exemplo, que eu não sou muito bom com matemática, eu não sei nem fazer uma conta de dividir por dois números, por exemplo, né? Eu cheguei à conclusão que eu sou de humanas e a Suelen, que é minha esposa, se formou, sim. acabou de se formar em exatas, em engenharia. Aí Aham. um dia desse aqui ela estava me ensinando uma fórmula que é aquela antiga lá que delta é igual ao b ao quadrado menos 4ac. Aí quando ela Que estava me básica. explicando isso, eu falei assim, quando ela falou a fórmula, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu falei, por que, senhora, que delta é igual a b ao quadrado e não b ao cubo? Aí ela falou, porque a fórmula é assim. Eu falei, tá, mas por que a fórmula é assim? Quem inventou a fórmula que estava pensando? Eu falei, não questiona a fórmula, só aplica. É porque na minha cabeça, se eu entender o conceito de como a forma foi criada, fica muito mais fácil aplicar em qualquer contexto. Então, ela falou assim, ah, Perfeito. Osni, você é de humanas mesmo, eu sou de exatas e pronto, acabou. Mas, mas olha que interessante. Mas se a gente aprendesse com essa perspectiva, eu tive a oportunidade de conhecer duas pessoas. Eu vou até citar uma, até eu sigo e ele me segue, que é o Tiago Campos. Nós fizemos escola agrícola juntos. E tem o Rodrigo Brasília, esse trabalha com a gente da Petrobras também. Essas duas pessoas foram amigos assim, que, que eu percebi que eles não aprenderam como eu aprendi e como talvez a Sueli aprendeu, como você aprendeu. Porque você questiona hoje, né, Osni, mas quantas vezes você já aplicou essa fórmula no seu segundo grau? Você está Exato. entendendo? Sem saber Esse, questionar. esses dois, eu lembro, eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, o Thiago Campos, ele você olhava no caderno dele, as anotações eram totalmente diferentes da que a gente anotava. E aí, Pois é, na hora de aplicar a fórmula todo mundo aplicava de um jeito e ele dava um jeito de aplicar do outro jeito e chegava no mesmo resultado. pois Só que é. isso nós estamos falando de segundo grau, que são coisas mais simples, física, matemática. Aí quando eu estou lá na faculdade de engenharia elétrica, eu entrei na Petrobras e fui para a Vitória, eu conheci o Rodrigo Brasília, que entrou junto comigo. Mas aí você já vê assim que ele é um pouquinho fora do normal em termos de raciocínio. Fala até mais rápido que as pessoas. Aí, só para você ter uma noção, olha o que ponto que chegou a universidade que a gente estava. Ele teve um projeto na Petrobras que ele tinha que ficar indo para Salvador e ele não conseguia assistir às aulas. E eu lembro da matéria eletromagnetismo que ele foi reprovado, se eu não me engano foi eletromagnetismo mesmo, mas ele foi reprovado por falta, olha que loucura, mas as notas dele tudo acima de 80%, tudo. Caramba.
Só pegou nessa questão da falta, mas a maior discussão com o professor não foi a falta, foi que do jeito que você chegou nos resultados, não foi o jeito que eu ensinei. Nossa. Você imagina? Olha o que nós estamos... Acaba que a gente vai matando isso, né? A gente vai matando esse poder de criação, esse poder de ver o mundo de forma diferente e mais autêntica. Talvez, se alguém já leu ou tiver curiosidade de ler aquele livro de George Orwell, 1984, explica um pouco isso, que é você criar uma sociedade para não ser uma sociedade pensante, questionadora, né? Só ser mais um número ali. Evaristo, eu queria aproveitar para primeiro agradecer o convite. Eu me senti realmente muito honrado. E eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo aí, para as pessoas que te seguem, o que é o Evaristo, assim, o que você representa para mim. Não, mas é franco, você sabe. Beleza, eu acredito. A gente tem uma música de Chico Buarque que canta mais ou menos, tem uma frase muito famosa que é: eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar contando histórias de amor. O Evaristo é um cara que ele não fica à toa na vida vendo a banda passar. Ele pega um instrumento e vai tocar na banda, entendeu? Ele é um cara que corre atrás dos sonhos dele. A gente tem 1 milhão de amigos que reclamam do emprego, reclamam do país, reclamam da economia. O Evaristo simplesmente olha para um outro lado e vai atrás dos sonhos dele, bota a mão na massa para fazer. É incrível como que você consegue fazer isso tudo, tocar esses projetos, trabalhando no ambiente onde a gente trabalha. Então, eu queria dizer assim, o quanto que eu te admiro e te respeito por conta disso, meu irmão. Obrigado, meu camarada. E é recíproco, pode ficar tranquilo. Eu vou nem entrar muito em detalhe aqui, porque senão emociona demais. E aqui o momento... eu acho que... Eu não sei se é visão, como que é, mas eu tento fazer o que acho que tem que fazer, entendeu? E eu sei que eu deixo de fazer um punhado de coisa que tenho que fazer, mas também a gente não pode sofrer por isso, não. A gente só tem que caminhar, falar igual nós falamos ontem. Eu estou trazendo sempre os nossos colegas que vieram nas outras lives, porque eu acho que essa semana foi uma semana, como fala, bobo de vocês que não fazem uma maratona de live com qualquer tema. Por que eu estou falando bobo? Bobo no bom sentido. Porque é o aprendizado, a reflexão, é você ir dormir lembrando assim, olha a frase de ontem. A de ontem a Carol disse o seguinte, eu perguntei, como que funciona para a gente começar a pensar em potencializar a nossa carreira? Aí ela falou, primeiro reconhecer quem é você. Show, isso no método CAL a gente tem lá, o autoconhecimento. Então até aí não foi muito surpreendente. E depois a gente tem que saber onde a gente quer ir. Aí eu falei, e depois? Ela, tem que começar a ir. Aí o que é esse começar aí? É caminhar. Até aí eu ainda estava suave para mim, mas a hora que eu perguntei para ela, mas deixa eu te falar, e as oportunidades? A gente tem que estar preparado? Como que funciona? Aí ela fala, não, nem sempre. Tem hora que a gente tem que pular no burrinho, no cavalo arriado, e ir aprendendo a andar conforme ele vai andando. E isso, para mim, foi algo que assim, aí sim, eu falei, pronto, ganhei a noite. Agora, se acabar a live agora, já fechou. Já valeu. Porque tem hora que a gente acha que tem que ficar obeso de conhecimento. Olha quem chegou aqui, gente. Minha parceira de live, que fica me danando comigo, que eu falo alto o tempo todo, né, Chuca? Apresentar. Ah lá, a filhinha do Osni também. Vitória. Oi. Ela falou. Tem que trazer a Elisa. Ela vai adorar. Ela adora praia. Pega jacarezinho e tudo mais. E aí, Osni, então, por isso que eu falo bobo de quem não faz, né? Isso, porque a aprendizado é grande, a reflexão é grande e acaba que no final você sai gigante Pois mesmo. é. Gigante sem ter, eu volto a falar, gigante sem ter crescido o cabelo, porque em uma semana o cabelo não cresce muito, entendeu? Isso aqui tem 3 meses. Então é por isso. Mas vamos lá, meu camarada. Tô vendo aqui algumas notas que eu tomei, porque esse tema é um tema que eu nunca discuti, é um tema que eu enxergo, mas eu não estudo. Eu queria ver com você o que você traz para a gente, já que nós comentamos, nós somos amigos e tudo mais, o que tem de
de mais interessante dentro dessa nossa amizade aí que você lembra da questão de autenticidade, que a gente já discutiu, já debateu? Me conta aí. Cara, eu me lembro de um dia que a gente estava numa discussão muito interessante lá na plataforma. Foi um dia bem estressante de trabalho. Chegou no fim do turno, a gente foi para os camarotes, tomamos banho e tal, jantamos, e aí depois a gente voltou para a sala e ficou conversando amenidades. E eu não me lembro exatamente qual era o contexto da conversa. Eu sei que você começou a filosofar, e aí você falou assim, você citou uma frase de Sócrates, que é: só sei que nada sei. E eu Ixi, mas... estava muito atento a essa conversa, prestando atenção, interagindo mesmo. Aí quando você falou essa frase, eu falei: Evaristo, mas eu questiono essa frase, eu discordo dessa frase, porque eu acho que essa frase ela é uma afirmação falsa em si mesmo. Aí você: como assim você questiona Sócrates, cara? Você está questionando o filósofo? Aí eu falei: cara, eu não quero tirar a grandeza do Sócrates, o filósofo que ele foi, mas a frase ela é mal colocada, mal dita. Eu entendi o sentido da frase, mas se você sabe que não sabe de nada, você sabe de alguma coisa. Então, meu irmão, quando eu falei isso com o Evaristo, não sei se você se lembra disso, Não sei se eu vou lembrar direitinho, não. Você tá mas quando contando. eu te falei isso, cara, você se desesperou, cara. A gente ficou mais umas 2 horas discutindo isso. Como assim, Osnilson? Se você sabe... Cara, você ficou tão chateado. Eu falei: Evaristo, eu entendi o sentido da frase, mas ela se contradiz. Se eu sei que não sei de nada, eu sei algo. Então, pelo menos Pois uma é. coisa eu sei. Aí, tá vendo? Agora eu acho que eu tô lembrando mais ou menos, mas eu não sei se o argumento que eu disse foi o seguinte. É porque é o contexto, né, Zil? O O contexto. contexto. O contexto que ele disse isso tá assim, peraí, eu sei que tudo que eu sei não serve de nada, que eu posso aprender muito mais, e que o que eu sei hoje, amanhã, talvez seja inútil e tal. Eu Mas ao mesmo consigo... tempo... Desculpa, eu consigo imaginar que se eu tivesse lá numa praça daquela na Grécia, conversando com Sócrates, Você seria assassinado. e ele citasse essa frase, não, eu acho que ele ia me amar, porque o Sócrates ele foi quem foi justamente por ser um questionador. Sim, sim. Talvez se ele dissesse essa frase para mim, eu acho que eu diria assim: Sócrates, eu entendi exatamente o que quer dizer, mas e se a gente trocar um verbo ou uma palavra para poder esclarecer melhor? Porque senão vai que daqui a 2000 anos nasce um tal de Osni para questionar pelo menos o sentido da frase. É isso aí. E agora eu estou pensando aqui, não sei se você já leu, mas a filosofia, a história da filosofia, isso aí, eu não sou um filósofo, mas eu adoro esse negócio. Quando você quer passar a noite inteira conversando comigo, vamos para a área da filosofia, porque é algo muito emocionante e que não maltrata ninguém, desde que a gente respeite que você Isso. ou a minha pessoa não é o dono da verdade, né? Mas a filosofia, na época desses grandes pensadores, por que elas geraram tanto conhecimento que até hoje você não consegue gerar o que eles geraram? Conceitos de palavras, conceitos de sentimentos. Porque era isso que você falou aí. As pessoas colocavam uma palavra na roda e essa palavra só teria sentido, só teria o conceito afirmado após todo mundo concordar com aquele determinado conceito. Não sei se você já leu sobre isso. Por exemplo, o que é amor? Então vamos lá, e nós temos 10, 20 pessoas e essas 20 pessoas pensantes teriam que descrever amor. Enquanto os 20 não chegassem no conceito e falaram: amor é isso, e que todo mundo, não, realmente, isso retrata o que eu quis dizer, isso retrata o que eu quis dizer, retrata... não tinha conceito de amor. E aí é uma coisa que falta muito hoje, falta muito. E hoje nós estamos voltando aqui para o tema da live, a autenticidade, e eu acho que as pessoas estão confundindo. Mas confundindo, nós nem explicamos. Me conta aí, o que você acha que é autenticidade? Para depois eu concluir aqui. Mano, O que seria... autenticidade para mim nada mais é do que verdade, do que sinceridade. Eu não me importar com o sentimento que eu vou causar na pessoa, mas me preocupar que a pessoa vai sempre poder esperar de mim a verdade. Então eu entendo que, por exemplo, eu amo conviver com pessoas autênticas, com pessoas verdadeiras. Os meus melhores amigos mesmo, surgiram numa briga, numa discussão, quando ele disse para mim o que ele pensava de mim, ou quando eu disse para ele o que eu pensava dele. Quando eu dizia para a pessoa, na lata, o que ninguém tinha coragem de dizer. O Thiago Matheus, por exemplo, é um desses, está até na nossa live aqui.
Então, Sim, para sim. mim, a autenticidade, mano, seja em qual área da vida que for, é você empregar sempre a verdade, a sinceridade. Com o tempo, eu tenho aprendido também, eu acho que envelhecer tem as suas virtudes, eu não me acho velho, mas a Eu gente está acho, eu já caminhando para lá. discordo de você, então, mas tudo bem. E eu discordo da sua discordância. Tá certo. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo a quando e como colocar essas autenticidades, né? Essas verdades para fora. Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, é na maioria das vezes só colocá-la quando eu sou perguntado ou questionado. Para Então, não por ser exemplo, miúdo, para não ficar. velho, por exemplo, se você teve um comportamento do qual eu vejo que você está numa rota de conflito e tal, eu posso simplesmente me calar, ou então se você me perguntar, hoje o que você acha? Aí eu tenho que dizer francamente o que eu acho. Mas às vezes, o se calar também você só está sendo imparcial. Para mim, isso só tem sentido você ser imparcial nesse momento, na minha concepção, tá? Sim, Se for sim. para alguém que você não ama ou que você não se importa, se for alguém que é indiferente para você. Porque quando é alguém que você ama ou se importa, que você não quer ver que se prejudique nunca, mesmo sem ser convidado, você tem que chamar no canto e dar o papo. Falar, ó, cara, do meu ponto de vista, isso aqui tá equivocado. E Entendi. aí deixa inchar, entendeu? Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito que é: eu gosto que me digam a verdade. Quem decide se ela dói ou não sou eu, entendeu? Então, Pronto, para acabou. mim, essa frase exprime muito o que é autenticidade. Não precisa ficar escolhendo palavras, não. Manda na lata, no meu caso. Uhum. Se eu decidir gostar ou não, se isso vai doer ou não, é um conflito interno. Então, para mim, E, autenticidade é isso. sim, e no ambiente que a gente está vivendo hoje no Brasil, você acha que as pessoas estão sendo autênticas ou estão sendo realmente aquilo que se fala, radicais? Porque, por um lado, as pessoas querem a verdade delas sobre. O que eu estou percebendo, a verdade delas estão sobrepondo todas as outras verdades e não consegue evoluir. Tem hora que você não consegue. Cara, vamos sair desse corpo, vamos olhar aqui por cima para ver o que nós estamos discutindo na real, né? O que Isso. você me fala? Isso é autenticidade de maneira equivocada ou isso não é autenticidade? Sei lá. Eu estou aqui Não, para. no meu ponto de vista, eu entendo que não é autenticidade. Uma das virtudes da pessoa autêntica é que ela reconhece que tem falhas, né? Uma pessoa autêntica, ela reconhece que ela não tem todas as virtudes. Antes de tudo, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Sim, sim. Eu não me considero autêntico, porque eu acho difícil você achar 100%. alguém que se considere autêntico 100% o tempo todo, entendeu? Inclusive, eu acho que a autenticidade é uma virtude que alguém tem que enxergar em você, não você se intitular autêntico. Eu, por exemplo, não digo que eu sou autêntico. Alguns amigos dizem que eu sou autêntico, a minha família diz que eu sou autêntico, mas eu me auto-intitular autêntico, eu acho que perde um pouco o sentido, sabe? Porque às vezes. E aí, respondendo a tua pergunta, Uhum. o nosso país hoje, um pouquinho de mundo também, mas no nosso país principalmente, essa situação, esses extremismos, eu acho que não é autenticidade. Isso é qualquer outro nome, menos autenticidade, porque a autenticidade implica, inclusive, em reconhecer poder estar errado. Deixa eu te falar, meu camarada. Aí tem uma frase que tem que saber ignorar muita coisa para ser feliz. Onde que essa frase entra na sua vida? Aqui, ó, tá? Quantos? Pode? Onde que essa frase entra na sua vida para que a gente possa identificar a autenticidade? E se prepare que eu quero saber agora mesmo a autenticidade sobre oratória, sobre carreira, o que que isso influencia, viu? Mas primeiro a frase. A frase tem que saber ignorar algumas coisas para ser feliz. Cara, essa frase, ela é muito difícil, assim, para mim, lidar com ela. É muito difícil para mim lidar com a realidade de, para ser feliz, ter que saber ignorar algumas coisas. É um senso comum de que é um caminho mais fácil, é um caminho menos dolorido, né? Não, deixa pra lá, ignora tudo. Mas para quem tenta ser autêntico, expressar os sentimentos reais, dói demais, cara. Você passar por uma situação em que você é demandado em ser autêntico ou dizer a verdade, você não ser, e aí tu vai para casa, eu fico pensando a noite inteira naquilo.
falei, cara, eu te entendi. Essa frase, assim, me incomoda muito. Já incomodou até um pouco mais. Aí, convivendo com algumas pessoas que eu respeito muito, cara, você tem que Sim, analisar qual é o ganho, se vale a pena. Para você primeiro, entendeu? Às vezes, entendi. lá na Bíblia diz lá em Paulo que combati o bom combate, mas guardei a fé. Às vezes tem Oh, combates que não valem a pena ser combatidos, entendeu? Então, com o tempo, entendi. você vai aprendendo Você isso. você me E aí fez tá ficando um lembrar. pouco mais. Você me fez lembrar de uma situação, agora uma situação que eu não sei se você lembra, mas a última vez que nós encontramos foi numa parada de produção, não sei se foi da 62, foi isso, não foi? Foi na P62. Então, e aí eu lembro que você me sugeriu um negócio e você tá falando de ficar remoendo, remoendo, e eu ria demais, que aí agora é minha vez de alfinetar, hein? Que você falou que eu tinha que assistir a série da Lava Jato. Aí eu, Foi. não, eu não assisto, não assisto só pelo, assim, só pelo que eu já ouvi e pelo contexto do todo, né? E aí você veio e ficou assim, no dia você ficou chateado, mas chateado. No outro dia você disse, mas como que você não assiste? Você nem viu? Como que você não quer ver e tal? Mas aí eu tenho que te falar, meu irmãozinho, que mesmo não assistindo até hoje a série da Lava Jato, eu assisti Os Vikings, que você me Ah, indicou e valeu. adorei, perfeito, muito bacana. Então, tá vendo o equilíbrio? Mas aí deixa eu te falar. Exato. Agora é onde entra aquilo que eu queria falar. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, ou que vão ouvir depois, que vai ficar gravado, eu acho que seria muito interessante. A autenticidade, no seu ponto de vista, ela influencia de alguma forma positiva na sua carreira e na sua vida pessoal? O que você vê que ela te ajudou ou que ajuda pessoas que são autênticas? E, ao mesmo tempo, eu quero saber o que você vê como algo que trava, algo que atrapalha, que pode atrapalhar a sua carreira ou sua vida pessoal, por as pessoas não entenderem muito bem o que significa isso. Cara, eu vou começar então pela segunda parte. Assim, o que atrapalha a vida pessoal, um pouquinho da autenticidade, é que às vezes machuca muito, mano. Machuca muito porque, na maioria das vezes, até as pessoas te conhecerem de verdade, porque independente de autenticidade ou não, o que faz você ser amado, no meu ponto de vista, ou ser respeitado, é se você é uma pessoa boa ou ruim, entre aspas, né? Sim. A sua essência, o seu caráter. Agora, quando você é autêntico, à primeira vista você assusta e espanta muita gente a causar uma primeira impressão ruim. E aí eu fico assim, não, deixa esse cara aí que daqui a um mês, 2 meses ele vai estar me amando, assim como eu já amo o cara, entendeu? Então, Entendi. com o tempo, eu já aprendi isso. Agora, trazendo para o aspecto positivo, meu irmão, eu não vejo, para o mundo externo, digamos assim, eu não vejo nada que você seja prejudicado por ser autêntico. Porque, por exemplo, no meio profissional, se você souber ser autêntico com um chefe que está te dando uma ordem equivocada, ou com um colega de trabalho que está indo por um caminho equivocado, num primeiro momento ele vai se assustar com aquilo, mas quando depois ele estiver refletindo e estiver numa situação que ele precise ouvir a verdade mesmo, ele vai estar sempre te chamando. Você vai ser sempre o cara Entendi. que vai ser ouvido, que vai ser perguntado. Você vai sempre ser o cara que, quando você abrir a boca para falar, as pessoas vão parar para ouvir, desde que você coloque essa autenticidade com respeito, sem machucar, usando as palavras certas, controle emocional. E aí, isso tudo, a gente, se tiver a humildade, a gente vai adquirindo com o tempo com os amigos, né? Com as pessoas que realmente te amam, com as pessoas que também são autênticas e te dizem, cara, você está coberto de razão do que você disse, mas o tom que você usou destruiu tudo. Então, pronto. Esse tipo de feedback te ajuda a manter essa autenticidade, mas também colocar do jeito certo. Então, por exemplo, vamos Entendi. trazer para a oratória. Aham. Se você vai para ministrar uma palestra, um treinamento, seja no trabalho, seja onde for, se você é um cara conhecido por ser autêntico, por dizer a verdade, você diz, por recado que você diz, seja fazendo uma propaganda, seja vendendo um treinamento, seja apresentando um portfólio de um produto para um cliente, e até mesmo quando você diz, eu não sei, para uma pergunta. Eu vi esses dias lendo lá no seu site umas dicas lá de treinamento. Eu achei fantástico Sim. aquilo. Você está lá numa palestra e alguém te faz uma pergunta
e você de fato não sabe a resposta, você diz, cara, eu não sei. Alguém aqui na plateia sabe? Se não souber, eu vou buscar a resposta, eu vou te responder depois, me dar seu e-mail e Perfeito. tal. Olha, você ganha o público. E isso não te dói, cara. Dá mais trabalho do que inventar mentira ou inventar desculpa, entendeu? Então eu não vejo. Cara, no meu ponto de vista, a gente precisa muito de autenticidade para tentar melhorar o país, mano. Ser autêntico é um dos caminhos para poder, assim, do meu ponto de vista. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que essa semana está sendo encerrada com... É claro que todos os dias foram dias excepcionais, mas está sendo encerrada com chave de ouro, porque nós estamos falando de país, igual você falou, mas aí quando a gente pega esse país e desmembra, o país é cheio de empresas, é cheio de famílias, é cheio de crianças, é cheio de... Então você vai desmembrando e você aplica isso que você está falando em cada pedacinho de país. E a gente forma o país com esses pedacinhos. E quando você tem esse exemplo aí, eu sempre defendo essa questão de... Uma das coisas que, assim, a maioria dos alunos, ou de quem interage comigo na internet, que fala, e na pergunta? O que eu faço na pergunta? Cara, você faz o que você sabe. O que você não sabe, você não adianta você querer enrolar, porque vai estar escrito aqui, ó. É uma tela de LED isso aqui, ó, quando a gente está mentindo. Primeiro, a gente não consegue olhar no olho da pessoa. Você está entendendo? Depois, você começa a frangir, começa a rodear o assunto. Todo mundo que está ali já... aí você perde um crédito no momento que você tem a oportunidade de ganhar o crédito, de assumir que você não tem que saber tudo. E eu vou aproveitar isso e fazer um merchan. Tem uma aluna que ela é fisiculturista, ela ganhou o campeonato mundial de fisiculturismo, mundial não, nacional de fisiculturismo. E na época eu tinha feito, ela fez o treinamento depois disso. Eu fiz uma palestra para Marlise, que é uma parceirona que nós temos aí na área de vendas. Fiz uma palestra para um curso dela. E aí, nessa palestra eu bato muito na tecla de você trabalhar uma regrinha de 50% mais um. Então você não tem que agradar todo mundo, mas você tem que agradar a maioria. E aí essa fisiculturista, ela na disputa, ela super nervosa, já era campeã mineira, super nervosa, o que ela fez? Ela subiu ao palco e mentalizou, lembrou de mim, e falou assim, eu mentalizei que eu não tinha que agradar todos os jurados, eu tinha que agradar 50 mais um. E aí ela meio que relaxou e foi campeã. Olha que quando ela relaxa, quando ela consegue passar a verdade que ela é mesmo, que ela precisa se montar para as outras pessoas, as coisas mudam completamente. E isso para mim foi uma honra ela me mandar um áudio, me falar esse negócio aí, porque eu fiquei emocionado de saber que a gente, querendo ou não, a gente vai tocando e vai ensinando e vai aprendendo e vai ensinando e vai aprendendo e vai ensinando. Pois assim por diante. Entendeu? Eu poderia te falar um monte de benefícios assim que eu já encontrei por tentar ser mais transparente, assim, verdadeiro, né? Mas eu vou te dar um pequeno exemplo que aconteceu tem umas 2 semanas, coisa boba demais, velho. Sim. A gente estava aqui no meu vizinho do lado aqui, e aí era aniversário dele, e a filha dele, uma moça casada já, trouxe uma torta doce, e aí estávamos cheios de convidados ali e tal. E aí ela falou assim, gente, é a primeira vez que eu faço uma torta doce de camadas e tal, tô aprendendo patisserie e tal. E aí todo o tempo ela tava repetindo isso, né? E as pessoas, mas essa torta é muito pequena, não sei o que, tá, beleza. E aí as pessoas começaram a comer a torta, quando ela serviu os pedaços ali. Isso me marcou muito, sabe? Legal. Por isso que eu tô contando esse episódio. Aí, quando todo mundo começou a comer, as pessoas da família ali, os amigos e tal, estavam falando, fulano, tá muito gostosa. Fulano, tá muito... E tá eu comendo, e cheirando, e testando, igual o Jacan. O Jacan do Masterchef. Aí chegou no momento que eu falei assim, Rafaela, sua torta tá muito boa. Mas antes de eu falar isso, um monte de gente falou com ela, Rafaela, que delícia a torta. Ela, obrigado. Obrigado. Quando eu falei que a torta estava muito boa, ela parou o que estava fazendo, falou, nossa, cara, ganhei o dia, minha torta é excelente mesmo, porque para Osni falar que tá boa, é porque tá boa mesmo. Suélio, crítico porque ele fala a verdade na lata.
Aí eu falei assim, ó, já que você citou isso, a única coisa que eu tiraria é esse confeito de cima aqui, que tinha umas bolinhas duras pra caramba, isso aqui pode Aham. quebrar um dente. Mas o sabor e a textura, o cheiro estão ótimos e tal. Eu falei, obrigado, ganhei o dia. Então, assim, você percebe que destaca quando você é conhecido por isso, que destaca, importa para as pessoas, né? Às vezes Sim, ela tá ouvindo um elogio de todo mundo ali, mas ela tá esperando o seu. Então, aí o que eu aprendi também sobre isso? Meu irmão, no ambiente daquele ali, se eu não achasse boa a torta, eu não ia dizer para ela que não estava boa a torta. sim. Pronto. Olha que, Simples, ó, isso, com o ia tempo isso ficou comer. mais fácil para mim. Ia comer, eu não ia repetir, não ia, só não ia dizer, entendeu? Se em Uhum. algum momento ela ama e me pergunta, e aí, Eugênio, o que você achou da torta? Aí eu ia falar com ela lá no cantinho, o que eu teria achado ou não. Uhum, Então, entendi. assim, para finalizar esse argumento aqui, eu entendo, Evaristo, que a autenticidade é uma forma de demonstrar amor, cara. Para mim, não, é uma forma muito explícita assim mesmo de demonstrar amor. Se eu me importo com você, mano, eu vou chegar e vou dizer o que eu estou enxergando para poder pelo menos te dar a oportunidade de corrigir seu rumo. Das duas, uma. Ou você vai concordar, ou você vai agradecer o feedback, mas vai continuar no seu rumo. Pronto. Mas eu Entendi. demonstrei que me importo com você, entendeu? E aí eu vou te puxar mais uma coisa. E como que você trata o sentimento quando a pessoa ignora a sua autenticidade? Você, eu falo porque você, Aham. por que eu estou perguntando você? Porque eu sei que tem pessoas que podem tentar ser autêntico, pode até ser autêntico, mas ele não consegue observar e entender que a autenticidade dele, talvez para outra pessoa, não serve para nada. É vida que segue, é deixar estar, e ele fica remoendo aqui, fala, caramba, o cara nem me deu ouvido, o cara nem quis saber o que eu quis dizer, o que eu disse é a melhor coisa que tem para ele fazer, e depois ele vai se estrepar ali e eu vou achar legal. Eu sei que tem gente que tem ó, uma visão assim, mas para você, Aham. tipo, quando o cara chega, Osni, você tá certo, eu tô com a razão. Segue sua vida que eu vou continuar do meu jeito aqui, entendeu? Cara, por incrível que pareça, a mim, isso é extremamente fácil, lidar com isso, assim. Tem até um vídeo do Clóvis de Barros que eu uso a frase dele, que é, eu digo assim, tá bom, fiz o que pude. Eu, fi- eu fiz o que pude. Ah, pronto, falei. Entendeu? Para mim, eu lido dessa forma. É muito incomum, sabe? Alguém reagir Uhum. assim, mas para mim é muito fácil lidar com isso, até porque fugiria da essência, do contexto de ser autêntico, se eu não admitisse a possibilidade de eu estar errado no meu Uhum. argumento ou na minha colocação. Sim, Então, se eu chegar e for autêntico com uma pessoa e a pessoa falar, tá bom, caguei pro que você falou, vou seguir meu rumo aqui. sim, sim. Beleza, Brasil, fiz o que pude, seja feliz. Se der errado, eu vou. E aí é uma outra coisa que eu acho muito importante, velho, e pelo menos eu me comporto assim. Se der errado, eu vou ser o último cara que vou jogar pedra ou que vou dizer, pô, eu te Te avisei. avisei. Cara, eu acho isso feio demais, velho. Eu acho isso ruim demais, assim, entendeu? Não, e Eu você vou ser o último pesa, cara. você cria um peso nas costas da pessoa que desnecessário, ele já não está Isso, legal. isso, Com certeza está isso, legal. Então isso. você cria um peso que você tem que tirar o peso e não criar outro peso. Isso, isso. Você tem que ser um ponto de apoio, mano. Cara, isso vai te fazer ser respeitado, ser querido, ser admirado. Vai fazer com que as pessoas tenham um carinho também para poder te abordar, entendeu? Sim, sim. Eu vejo muito mais virtudes do que malefícios nisso. E você já passou alguma situação que você teve que. Você chegou em casa, chegou no. Vamos lá no camarote e tal. Falou, caramba, peguei pesado, deixa eu me retratar. O pegar pesado é. Peguei pesado em palavras, peguei pesado na altura da voz, eu peguei pesado pelo momento, ou pela conjuntura que estava muita gente, expôs demais a outra pessoa. Como que Já, você já cara, teve isso? algumas vezes. Porque assim, porque aliado à sinceridade ou a ser honesto, né, ao ponto de tentar ser autêntico, existe uma outra virtude que tem que andar junto, que é a inteligência emocional, né? Sim, Então, às vezes você é autêntico, mas não tem inteligência emocional, então às vezes você, numa discussão, você explode, diz tudo, vomita tudo que você sente e num tom que não é o apropriado para o momento. Então já aconteceu algumas vezes.
Aconteceu aqui em casa esses dias, cara. O cara foi fazer um serviço aqui, deixou uma cerca meio torta. Aí eu falei, mas meu, acho que essa cerca tá meio torta, hein? Não, não tá não, chefe. Cara, eu acho que tá, hein? Você tá vendo alguma coisa torta aqui? Aí começou a falar com o outro e começou a debochar de mim. Aí eu comecei a explodir com o cara. Aí, resumindo a história, o cara da minha idade mais novo do que eu, o cara começou a ter um ataque cardíaco, mano. Aí os vizinhos vieram acudir o cara se sentou para pegar água, justamente porque eu fui duro demais, e aí tem muitas coisas envolvidas nesse contexto. Eu tinha perdido um amigo muito especial há uma semana antes, e era um fornecedor de serviço aqui pra gente, aí esse cara aí juntou, aí no final que eu vi que aquilo tava, falou, tá bom, respira, desculpa o tom que eu falei, faz a cerca do jeito que você quiser, não tô mais nem aí pra cerca. Então, bom, a gente já discutiu muita coisa aqui, a gente já falou os prós e contras, a gente já levou para a questão da palestra, e vamos lá, vamos ajudar as pessoas dentro de casa. Você realmente, eu quero perguntar porque eu acho que eu já sei um pouquinho, mas e como funciona? A sua autenticidade dentro de casa ajuda a relação com a filha, a relação com a esposa, com a mãe, com a sogra, com o sogro, como que é? E se teve algum caso de derrota, eu queria ouvir também, viu? Isso é interessantíssimo para as pessoas verem que não é só vitória ser autêntico, que talvez pode ter momentos que realmente a gente perde a oportunidade de ficar calado em tese, né? Como se diz o velho jargão, né? Assim, dentro de casa, é difícil saber. Tá sendo vigiado, tá aqui do meu lado. É. Tô sendo vigiado. É uma linha muito tênue, no meu ponto de vista. Não é fácil, cara. Porque é uma linha muito tênue entre ser autêntico e ser grosso, entendeu? Uhum. Então, primeiro, quando você convive com as pessoas que você ama, eu primo... Tem até uma frase que eu carrego comigo assim, ó. É melhor ser autêntico e dizer a verdade ou é melhor evitar a dor das pessoas? Tem uma frase lá do livro de Maquiavel, que é O Príncipe, que ele diz lá assim, as pessoas usam errado essa frase. Que ele diz lá, é melhor ser temido do que ser amado. Né? Na verdade, a frase não é só isso. As pessoas tiraram de um contexto. O contexto é o seguinte, bom é ser temido e amado. Mas... se não dar para ser os dois, tiver de escolher um, é melhor ser temido do que amado. Porque quando as pessoas que te amam te traem, agora as pessoas que te temem te respeitam. Então dentro de casa, é melhor você ser autêntico ou é melhor você evitar conflito e agradar? Eu entendo, como eu disse, que ser autêntico é uma forma de demonstrar amor. Então, com o tempo, até a sua família compreende que quando você está dizendo alguma coisa, você está dizendo porque você quer o bem, porque você se importa. Um exemplo prático aqui. Ó. Todo mundo que vem aqui em casa às vezes se espanta. Se você vier aqui com a tua família, tal, alguns amigos, a Suelen vai fazer um risoto, ou uma torta de limão. Aí, quando ela serve, 90% das pessoas acham, meu Deus, isso está incrível demais. E é incrível demais. Ela manda muito bem na cozinha. Sim. E às vezes entre a gente aqui eu falo... Eu também, né, Osni? Eu também, né? Você já teve oportunidade aí. Pois é. Eu tô sendo autêntico. Já. Eu vou ser autêntico e falar da receita que você fez aqui em casa. Beleza. Não é melhor pular isso. Não é melhor pular. É isso, tranquilo. Aí quando ela faz isso, e entre a gente, eu falo, Sueli, tá faltando um pouquinho de crocância, ou então tem uma acidez um pouquinho demais aqui. E hoje, ela já agradece, a Vitória já agradece isso, porque a gente não esconde sentimento, entendeu? Então, sim. Com a minha mãe, no começo foi um pouco conflituoso, mas hoje é extremamente... E aí, com o tempo também eu aprendi, eu tô tentando aprender, tô falando com elas, tentar colocar isso de um jeito mais leve, na hora certa, no lugar certo, né? Na frente só das pessoas certas, ou então só entre a gente. Não é fácil não, mas continuo dizendo, respondendo a sua pergunta. Ainda assim, vale muito mais a pena. Porque essas mesmas pessoas, que às vezes não é fácil, essas mesmas pessoas vão olhar para você quando estiverem seguras. E aí, vou ou não vou? Se você disser vai, ela vai sem medo. Ou se você disser não, não vai, ela não vai.
porque sabe que você está dizendo o que você está vendo de fora, sabe? Então, Entendi. pô, não é fácil, Evaristo, não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? Se fosse fácil, a gente não diria que o país vai ser mais autêntico, né? Porque Pois é. eu entendo que a massa, desculpa, sem viés nenhum, mas a massa é burra. A massa faz o que todo mundo faz, né? É fácil seguir contra a corrente. Tem uma frase que o Tiagão e eu uma vez botamos lá na P54, você chegou a ler, que o certo, mesmo que... é boa. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. O E o errado é errado. Certo, entendeu? E o errado é errado mesmo que todo mundo faça. Então, cara, eu só quero agradecer, Osni. O tempo voa, não tem jeito, não para. A barba fica branca, o cabelo cresce, a barriga vai para frente, que essa pandemia eu engordei pra caramba. E já estamos chegando aqui na reta final. E nessa reta final, eu queria mais uma vez agradecer a presença de você, a presença da Vitória, essa moça linda aí, inteligente, que eu sei que ela vai fazer o Osni crescer muito mais do que ele imagina, que já é grande, entendeu? E ao mesmo tempo que a gente espero que a gente esteja fazendo história aqui para outras pessoas, para outras crianças e até para pessoas que a gente não conhece, que essa rede social está aqui hoje, amanhã entra uma pessoa, começa a te assistir, quando é fé, ela cria um sentimento. Eu falo porque eu sou desse jeito, eu começo a seguir uma pessoa, quando é fé, eu estou apaixonado na pessoa, e a pessoa nem me conhece. E a vontade é estar junto, entendeu? Eu queria assim, eu queria aproveitar aí, o Flavinho que está participando com a gente, esse cara, pensa no cara incrível. Incrível. E eu fiquei muito tempo sem encontrar com ele, porque a gente era da época, só para você ter noção. Eu vou aproveitar os minutos finais para contar que eu participava, eu era delegado da Uni, na época de faculdade. E a gente ia para o Congresso Nacional da Uni, lá onde o pessoal mandava abraços para os estados, abraço para a chapa de Minas Gerais. E eu enchi o saco tanto de Centralina que eles mandavam um abraço para Centralina, o cara não entendia que anunciava, vai falar, Santa Catarina? Não, Centralina, só tinha eu de Centralina nesse movimento. E eu fiquei muito tempo sem vê-lo, depois voltei para Uberlândia, encontrei de novo e a gente troca muita ideia. E eu tô mandando um abraço para ele para aproveitar a oportunidade e o finalzinho aqui. E um abraço aí para você, para a Sueli, para a Vitória. Abraço para todo mundo que nos segue, todo mundo que está acompanhando. Todas as lives estão aí temporariamente no Instagram. Depois a gente vai dar uma editada, tirar algumas coisinhas que acontecem e voltá-las para o canal do YouTube. Mas lá você encontra um punhado de coisa. Quinta-feira, reforçando, nós temos a palestra às 8 horas da noite. E vamos que vamos contribuindo. E aquilo que você falou lá no início, Osni, se eu sou daquele jeito que você falou que eu sou, que eu pego e vou e faço, e pelo menos eu tento fazer, a única coisa que eu posso aconselhar para você e para o mundo todo é que faça isso também. Se der certo, show. Não espera a banda passar, não, porque depois que passa, o som acaba, entendeu? E vou deixar para você encerrar. É sua, você tem aí 2 minutos para encerrar, fica à vontade, porque a live é sua, não minha. Um abraço. Cara, mais uma vez eu queria agradecer muito. Eu queria deixar uma frase que não é minha, é de Barack Obama. Muita gente já conhece, mas que assim, bacana. Ela significa muito para mim, que é: livre-se dos bajuladores e mantenha perto de você as pessoas que te apontam quando você erra. Entendeu? Então, assim, sim. Existem às vezes algumas decisões que já tomei e aí eu consultei alguns amigos e falei, cara, fiz certo ou fiz errado? Então, quando você tem essa característica de tentar ser autêntico, você conhece os seus pares autênticos também. E é sempre a essas pessoas que você vai recorrer quando você estiver numa situação de dúvida ou de preocupação. Ou então você sempre vai ser também perguntado ou questionado. Então fica aí a pergunta que é: como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como mais um, né? O cara que não vai me dizer a verdade, a minha roupa tá feia, ele vai falar que tá bonito só para não me agradar. Você quer ser esse cara? Brasil, beleza, porque também precisamos de pessoas assim. Às vezes eu tô num baixo astral
E eu não quero ouvir a Na verdade. verdade. Né, Cris? Eu só quero que alguém diga assim, pô, tu tá bonito, cara, vai em frente, tá bom, pô, graças a Deus, falou que eu tô bonito, vou embora. Mas a maioria das vezes, quando você precisa, no sério mesmo, na vera, de alguma palavra sincera, você sabe a quem você vai recorrer. A dica é, escolha o que te faz mais leve, assim, que te faz melhor. É isso. Valeu, valeu. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Saudade meu irmão. imensa de você. Igualmente, não vai faltar oportunidade, não. Eu decidi que eu vou morrer com 152 anos, estou agora com 36. Faço 37 terça-feira agora, então tá tranquilo. Valeu, galera. Um abraço, fica com Deus. Valeu, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.